Olá, queridos, estamos no ar com mais um programa Conversa Pública. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, pela sua participação e a gente está muito feliz com a quantidade de temas que a gente tem recebido, sugestões que vocês têm nos enviado para que a gente possa conversar aqui, buscar especialistas e trazer informações sempre bem relevantes para você, informações que podem ajudar no nosso dia a dia. Hoje a gente tem um tema que também é muito especial. Vocês sabiam que cerca de 155 mil pacientes renais crônicos que fazem tratamento de diálise nas mais de 800 unidades pelo país estarão no dia 31 de agosto chamando atenção para o dia D da diálise. Esse dia, ele é uma luta pela garantia do tratamento que lhes garanta a vida. A mobilização é uma iniciativa da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, a ABCDT, que desde 2018 chama atenção para as dificuldades enfrentadas para melhorar a assistência aos pacientes renais crônicos. A maior preocupação hoje é com a sustentabilidade do sistema, trazendo desafios de gestão às clínicas que permanecem em funcionamento. E para falar sobre a diálise, falar sobre esse tema, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio hoje o Dr. Youssef Alimeri Júnior, ele que é nefrologista e é também o presidente da ABCDT, Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante. Doutor Youssef, muitíssimo obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Celeste, eu tenho muito prazer em estar com vocês aqui e estar com os telespectadores e falar sobre esse tema. Afinal de contas, esse tema é a nossa vida. Esse tema faz parte do nosso cotidiano e faz parte da nossa luta em tempo integral. Então, para nós também é um prazer, para mim pessoalmente e para a ABCDT, como instituição, como entidade representativa das clínicas, consequentemente dos pacientes. É um prazer muito grande estar com vocês. Eu queria começar conversando com o senhor, doutor, sobre um pouquinho sobre essa questão da diálise. Vamos falar sobre o que é a diálise e quais são os tipos de diálise que existem. Olha, o que é a diálise? A diálise é uma espécie de depuração do sangue que o rim, nesse momento já doente, não consegue fazer por si só. O que nós fazemos quando o rim produz a urina, quando nós vamos fazer o xixi lá, nós estamos depurando o nosso sangue cotidianamente. Então, quando o rim não funciona mais, o que acontece? Aí vem o papel da diálise. Existem diversas doenças que levam os rins a não funcionarem mais. E as duas principais, que são responsáveis por aproximadamente 60% de todos os pacientes que precisam fazer diálise, são o diabetes e a hipertensão arterial. São duas doenças que precisam ser muito bem cuidadas e precisam ser notadas porque elas se desenvolvem lentamente sem que os pacientes saibam disso. Então, é muito importante que o paciente ativamente fale com o seu médico e faça um examezinho de sangue muito simples e rotineiro para que a gente consiga descobrir se ele tem uma doença renal para não chegarmos ao ponto de precisar fazer diálise. Se precisar fazer a diálise, se precisar fazer essa depuração, evidentemente nós estamos aqui e a nossa profissão é essa, exatamente essa. Mas a gente precisa cuidar da saúde dos rins, principalmente. Tem algum indicador? O senhor disse que é uma doença silenciosa. As doenças silenciosas, normalmente, elas são muito perigosas mesmo, né? Porque quando se dá conta, já está no estágio mais avançado. Existe algum sinal, alguma coisa que possa empurrar a cada um de nós para, digamos assim, buscar fazer exames, porque a gente sabe que, hoje em dia a gente ainda pode afirmar isso, as mulheres ainda buscam mais médicos, acompanhamento de sua saúde. Os homens, eles são mais durões com relação a isso, né? Mas existe algum sintoma, algum sinal que ajude a dizer, olha, atenção,
procura um médico para olhar seus rins? Existem muitos, mas nós vamos começar exatamente pelo que é mais simples. O que nós temos de mais simples para fazer no médico? É medir a pressão. Não precisa ser um médico, pode ser um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, um agente de saúde, ele pode medir essa pressão. Essa pressão tem que estar nos parâmetros normais. Os parâmetros normalíssimos são o 12, ou seja, 120 milímetros de mercúrio por 80, que é o 12 por 8 que a gente fala normalmente, todo mundo conhece. Evidentemente, se estiver um pouquinho alterada, não vai fazer diferença, mas não pode passar de 140 milímetros, ou seja, do 14, a sistólica. A pressão sistólica é aquela máxima, e a diastólica, que é aquela pressão mínima, que não pode passar de 90, ou seja, de 9. A pressão máxima, que é considerada normal, é 14 por 9. Então, esse exame de medir pressão é uma coisa muito simples. E aí nós já estamos cuidando da parte da pressão, que é uma das doenças que mais causam insuficiência renal. A outra doença que eu falei, que é a que mais causa, que é o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, como que a gente pode saber se nós estamos tendo? Na hora que a gente tiver algum sintoma, já pode até estar acarretando algum problema para nós. Então, o ideal é que a gente meça a glicemia de jejum. A glicemia é um examezinho de sangue simples que fica pronto quase na hora. Então, essas duas coisas são muito importantes. Para a saúde renal como um todo, independente da doença de base que a pessoa possa ter, é o exame de creatinina. Creatinina é tão simples quanto os outros exames, só que precisa ser feito no laboratório. Próximo dia 31 de agosto, dia D da diálise, né? Uma campanha que está sendo incentivada pela sua instituição, que tem um slogan que eu achei interessantíssimo: vidas importam, a diálise não pode parar. Qual a principal motivação dessa campanha, doutor? A motivação dessa campanha é que ao longo dos anos, ao longo das décadas que nós trabalhamos com isso, a gente vê que nós temos aumentado a qualidade e agregado muita complexidade a esse tratamento. E a complexidade não é só a questão de máquinas com mais poder, com mais recursos, com materiais com mais recursos. A complexidade vem dos profissionais também. Há alguns anos, algumas décadas atrás, não se precisava ter assistente social, não se precisava ter psicólogo, não se precisava ter assistente social, psicólogo, nutricionista. Hoje nós precisamos ter todos esses profissionais juntamente com a equipe médica e de enfermagem para tratar melhor do paciente como um todo. Só que pelo Sistema Único de Saúde, o nosso querido SUS, os custos de todos esses insumos e pessoal trabalhando nessa área não vem acompanhando a inflação. Então, nós estamos sofrendo um processo de achatamento muito grande, e isso já culminou com o fechamento de algumas clínicas e, pior, outras que deixaram de atender pacientes pelo SUS. Então, isso é muito ruim e a nossa campanha Vidas Importam, a diálise não pode parar, assim como o já oficial, última quinta-feira do mês de agosto, que é o dia D da diálise, ou seja, já tivemos um projeto no Congresso Nacional aprovado e sancionado. Dia 31 de agosto agora vai ser o primeiro dia da diálise. E nossa campanha, a diálise não pode parar. Com isso, nós queremos dar visibilidade aos problemas que a gente vive cotidianamente. Nós e, principalmente, os nossos pacientes. Afinal de contas, tudo o que nós fazemos, o objetivo final é tratar melhor o nosso paciente, que já sofre muito com uma doença
grave, uma doença que incapacita na maioria das vezes. Então, essa é a nossa posição, é recuperar, dar visibilidade para que a gente recupere as condições de voltar a investir, as condições de voltar a abrir vagas para todo mundo que precisa, abrir condições para que a gente consiga viver mais e melhor junto com o nosso paciente. Queria dizer, eu estou aqui conversando com o doutor Youssef Alimed Júnior, ele que é nefrologista e também o presidente da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante. Ele que, na liderança da ABCDT, que é a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, está liderando também essa campanha do Dia D da diálise, uma campanha importantíssima para recuperar aí a assistência necessária para os pacientes que necessitam desse tipo de tratamento. Doutor, a gente vê que cerca de 2.000 pessoas ainda fazem diálise internados em hospitais, quando elas deveriam estar em clínicas especializadas. Por que isso acontece? Isso acontece exatamente porque as clínicas não têm recursos para abrirem mais vagas. Então, o que está acontecendo? Os pacientes que necessitam fazer diálise precisam ficar internados no hospital, acarretando um custo demasiadamente alto, social e econômico. O custo social é o paciente ficar dentro do hospital, se ele podia ficar no conforto do seu lar, no conforto da sua família, cercada de amigos, mas ela está dentro de um hospital. Para quê? Para fazer a diálise só. Porque se ela tiver alta da diálise, se ela tiver alta daquele hospital, ela não tem uma vaga disponível naquele momento para fazer a diálise 3 vezes por semana numa clínica perto da casa dela. Então, o que nós estamos vivendo é um problema muito sério, porque nós precisamos recuperar essa condição financeira das clínicas para poder abrir mais vagas. O que nós mais queremos é poder abrir vagas para tratar todos os pacientes que precisam fazer diálise. Mas, nesse momento, nós temos esse problema. E, espalhado pelo Brasil todo, nós temos pacientes internados sem poder ter alta, porque necessitam de fazer a diálise ambulatorial. E, nesse momento, eles estão fazendo a diálise internada por causa dessa impossibilidade de abrir novas vagas. O senhor está falando de clínicas particulares ou o senhor está falando também, ou primordialmente, de clínicas do SUS? Olha, então aqui nós temos que dividir primordialmente clínicas do SUS, mas as clínicas do SUS são também privadas. Nós, na nossa área, nós fazemos a saúde pública não estatal. É assim que denominamos nós, que temos o convênio com o SUS. 85% das clínicas são privadas, sendo que desses 85%, 75% são privadas com fins lucrativos, aquelas que pagam impostos, que recolhem todos os impostos dos seus funcionários, que pagam tudo o que precisa ser pago. Porém, nós não temos essa condição de abrir mais vagas para atender todos os pacientes que nos necessitam. Mas os hospitais públicos também têm, mas um percentual muito menor do que a iniciativa privada. Mas é importante que se entenda o seguinte: nós estamos tratando aqui na área de diálise uma saúde pública não estatal, que é um exemplo de sucesso a ser seguido por todos os ramos da medicina no Brasil. Por quê? Porque nós conseguimos, sem burocracia, nós conseguimos um atendimento adequado a um custo muito melhor, porém, não a um custo tão baixo quanto o SUS está nos oferecendo nesse momento. Somente nos últimos 6 anos, 42 clínicas não conseguiram se manter e
foram à falência, sendo 6 já agora em 2023. O que está faltando, doutor? Políticas públicas? Existem políticas públicas para olhar para essa questão? Quanto que uma clínica, quanto que o SUS está pagando para essas clínicas para poderem oferecer o tratamento adequado? O que está acontecendo é que existe a política pública, mas ela não é cumprida. O que nós temos é que nos últimos anos, por exemplo, é só você ver a inflação. Nós apresentamos para o Ministério da Saúde todos os custos, com tudo feito do Brasil inteiro. Nós contratamos uma auditoria contábil de Brasília para fazer do país inteiro, todos os estados. Simplesmente eles nos aconselharam um aumento de aproximadamente 35%, e o Ministério veio com um aumento de 10%, dizendo que é o que eles tinham para a hora. Agora, é uma coisa muito, muito pequena o Ministério não atentar para esse detalhe. É uma posição até muito, muito radical do Ministério dizer que não tem orçamento para isso. Espera aí, nós estamos vendo tudo o que acontece diuturnamente nas manchetes dos jornais, nas televisões, nós estamos vendo tudo o que acontece. O problema de falar que não tem dinheiro é realmente, nós não temos dinheiro, mas o país tem sim como pagar um pouco mais do que nós pagamos. Hoje nós estamos reclamando 25% de aumento. Não é muito, se você achar. Porém, imagine 25% de aumento para uma clínica menor fazer o seu serviço e tratar adequadamente o seu paciente. Isso seria um mar de rosas para nós. Porém, o Ministério se mantém irredutível. Nós temos, essa semana ainda, uma conversa, nós vamos a Brasília para uma conversa diretamente com a ministra. É a primeira desse governo. Nós não tivemos nenhuma vez com a ministra ainda. Vamos ver se ela consegue se ela consegue sensibilizar, né? Sensibilizar, exatamente, desculpe, me faltou o termo. Se ela consegue se sensibilizar com esse problema, e não é só a questão de sensibilizar com esse problema social do paciente. A questão é o seguinte: com esses pacientes que nós acabamos de falar que estão internados, ele internado para fazer a diálise, ele está gastando 5 vezes mais do que estaria na casa dele. E mais do que isso, ele está tomando o leito de um paciente que precisa ser tratado de outra patologia, de outra doença. Então, Verdade. realmente, o Ministério precisa se sensibilizar e olhar melhor para o nosso setor, que é justamente isso. Quer dizer, a campanha que nós estamos fazendo é para que a gente consiga ter a visibilidade para que os governantes, alguns pelo país, já se posicionaram. E, por exemplo, nós temos alguns estados no país, que estão subvencionando um dinheiro que era para ser do governo federal. O estado do Rio de Janeiro tem isso, o estado de Santa Catarina tem isso, agora o estado da Bahia tem, e o Distrito Federal. O estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas lançou o SUS paulista. Vamos ver se vem alguma coisa para nós. Mas, evidentemente, nós precisamos da sensibilização de todos os governantes nos 3 níveis. Afinal de contas, o SUS ele é tripartite, é do governo federal, são dos governos estaduais e dos governos municipais. Sem dúvida nenhuma. Eu quero lembrar você que nos acompanha que você pode assistir toda a nossa programação, a programação da Rede Boas Novas, pelos nossos canais de TV, canais abertos, presentes em todo o território nacional. Você nos acompanha também pelo site www.boasnovas.tv, pelo YouTube e também pela Rádio Boas Novas, que embora fique lá na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro, ela está aí, do seu ladinho, presente no seu celular, através dos melhores aplicativos
aplicativos de rádio. E você ainda pode ir nas lojas, tanto do iPhone quanto do Android, e baixar o aplicativo da Boas Novas. E aí você vai conseguir assistir toda a nossa programação, mais uma vez, de onde você estiver. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Doutor Youssef Ali Meri Júnior, que a gente está aqui conversando, eu queria lhe dizer o seguinte: eu acredito numa questão. Ter dinheiro ou ter tempo é uma questão de prioridade sempre estabelecida pela liderança maior, pelo administrador. Quando há interesse político, e isso dentro das organizações ou dentro do país como um todo, sempre se consegue foco, se consegue dar atenção, estabelecer prioridades. A gente vê que nas campanhas políticas fala-se muito em priorizar a saúde e priorizar a educação, mas na hora H isso nem sempre acontece, não é verdade? Olha, não é nem sempre, não. Pouquíssimas vezes acontece. Na verdade, eu me lembro quando o Fernando Henrique começou a campanha dele para presidente da República, e nós estamos falando de 1994, um dos pilares que ele punha a mão com 5 lá era saúde. E sempre é saúde. Ninguém fala que não vai fazer nada com a saúde. Pelo contrário, todo mundo promete. O grande problema é que depois fica na mão de pessoas que não o Ministério da Saúde. Muitas vezes o Ministério da Saúde é nomeado lá um ministro que entende muito e sabe muito dos problemas da saúde. O problema é que muitas vezes o Ministério da Saúde está subordinado ao Ministério da Fazenda ou ao Ministério da Economia, que não libera e não quer liberar verba para isso. Agora, evidentemente, as questões políticas, como você falou, Celeste, e falou muito bem, aqui é uma questão de prioridade. Afinal de contas, nós não estamos falando de muito dinheiro comparado ao nosso PIB, comparado à nossa arrecadação federal. Nós estamos falando de um dinheiro relevante para uma clínica pequena, para um setor, mas nós não estamos falando de muito dinheiro para o país. Por exemplo, o governador de São Paulo agora falou em 2 bilhões e 800 milhões de reais para subvencionar o SUS como um todo, o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo atende a 40% da alta complexidade de todo o país. Ou seja, esse dinheiro, será que vai ser suficiente? Mas, de qualquer maneira, é uma atitude louvável do governador e que nós temos que apoiar. Nós temos que apoiar cada vez que vem algum governante com sensibilidade para atender a população. Esse é o mais importante, entendeu? Quando nós ficamos discutindo outras coisas lá no Ministério da Saúde, nós não estamos discutindo quem vai para um hospital que só atende aos pacientes particulares. Nós estamos falando do paciente que precisa do SUS, que é acima de 75% da nossa população, depende exclusivamente do SUS para fazer a diálise e para fazer todos os outros tipos de tratamento que, porventura, ele venha necessitar. Então, nós temos que enaltecer, sim, o SUS, que é uma política social muito importante, mas nós temos que, cada vez mais, começar a ter motivos para ter orgulho do SUS. E para que a gente tenha esse motivo de orgulho, como tem a população inglesa, o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra, na Olimpíada de Londres, em 2012, eles colocaram lá como orgulho o NHS, que é o SUS do Reino Unido, entendeu? Então, nós temos tudo, nós temos a lei, nós temos a população do nosso lado, só precisa que o governante tenha vontade política de fazer isso. Não está difícil. Isso aí. Não está difícil. Vontade política, concordo plenamente. E aí, vidas importam, a diálise não pode parar. A gente precisa
aderir, levantar essa bandeira. Doutor Youssef, muitíssimo obrigada pela sua presença, participação, informações aqui conosco. Suas considerações finais para o nosso telespectador. Olha, eu agradeço muito a Boas Novas para que dê voz a essa nossa campanha de Vidas Importam, a diálise não pode parar. E quero dizer a todos o seguinte: nós estamos sempre otimistas, realistas, mas sempre otimistas. Então, a nossa luta continua e é por isso que nós, em 2018, fizemos essa campanha e instituímos agora, no Congresso Nacional, o Dia da Diálise. É o Dia da Diálise Nacional. Então, nós, daqui para frente, nós vamos cada vez mais ter condições de mostrar a toda a população tudo o que está acontecendo no nosso setor, para que a gente tenha, sim, com que a população faça o seu juízo do governante, cada vez mais. E nós precisamos do apoio de todos, principalmente vocês da imprensa, que nos ajudam muito. Eu agradeço muito a participação aqui com vocês. Muito obrigado e um grande abraço a todos os telespectadores e ouvintes também da Boas Novas. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Youssef Alimed Júnior, ele que é nefrologista e presidente da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante. E obrigada a você também, querido telespectador, que participa conosco. Até a próxima.